novamente, meus queridos alunos do segundo ano. Vamos à nossa segunda aulinha de língua portuguesa, dessa sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Muito prazer, para quem não me conhece, né, é de praxe, tem que se apresentar. Professora Franciane Santos, e o conteúdo de nossa aulinha, análise de um relato pessoal, tá bom? Então vamos conhecer a habilidade que iremos trabalhar nessa aula. É a habilidade F12LP11. Articular coerentemente as partes que compõem o texto, com o auxílio dos colegas, do professor ou com certa autonomia de compreensão. Não entendi nada, professora. Pois é, crianças. Essa habilidade aqui, o que é que nós vamos fazer em nossa aulinha? Nós vamos observar que um texto, para ser bem escrito, ele tem que suas partes se complementar, tem que se completar, tá bom? Então, cada parágrafo, ele tem que dar sentido e continuação em um novo parágrafo, tá? Então, assim, nós vamos ter uma articulação coerente, um texto cheio de sentido. Imaginem só, pegar um texto, ele tá todo bagunçado, o início lá no final, o meio lá em cima, tudo trocado. Você vai conseguir compreender? Não vai compreender. Por isso que é importante a gente fazer o quê? Leituras. Toda vez que vai produzir um texto, lembre-se de, ao iniciar um novo parágrafo, fazer a leitura do anterior. Assim você vai, captando, juntando as ideias e formando um excelente texto, tá? Então vamos lá, meus amores, Nós estamos estudando sobre relatos pessoais, não é? Que são textos que apresentam uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. A todo momento de nossa vida nós estamos aí fazendo uso do relato pessoal, quando contamos as nossas experiências para amigos, conhecidos, familiares. Então nós estamos aí relatando. Por exemplo, você dormiu, aí teve um sonho, como na aula anterior, não é? Que o menino teve um sonho. E desse sonho, quando você acorda no outro dia, você começa a falar sobre esse sonho para alguém. Você está fazendo uso de um relato pessoal. Você viu na rua algo diferente. Chega em casa, vai dizer para sua mãe: mãe, eu vi isso, aquilo na rua. Então você está fazendo uso de um relato pessoal, certo? E quando, como eu havia falado para vocês, quando ele é escrito, ele tem que seguir algumas normas da nossa língua portuguesa, não é? Nós temos que fazer uso de sinais de pontuação, escrever corretamente as palavrinhas. Por isso que a gente sempre fica focando aqui nos conceitos desses gêneros textuais. Por quê? Porque todo texto que nós lemos pertence a um gênero textual. É um panfleto, é um anúncio, é um telejornal, pertence a um tipo. E cada tipo textual, cada gênero textual, na verdade, ele tem suas características próprias, tá? E a gente precisa saber dessas características para saber dizer de qual gênero pertence aquele texto. Então, nos relatos pessoais, não é? Que são aí as narrativas de acontecimentos marcantes na vida das pessoas. A gente consegue sentir as emoções e os sentimentos expressos pelo narrador. A gente consegue facilmente identificar se ele estava alegre, se ele estava triste, se aquele momento foi marcante ou foi um momento frustrante na sua vida, se ele chorou por aquele fato. Então ele vai conseguir colocar essas emoções para fora quando faz um relato pessoal. E todo texto tem uma finalidade, não é? Neste caso, a finalidade dos relatos pessoais é documentar memórias ou vivências de um indivíduo ou até de um grupo, tá? Então, quando uma pessoa, como eu havia falado para vocês, aí a gente vai pensar nas pessoas do discurso, tá? Quando eu digo, estou falando de mim, somente mim, eu vou dizer eu, não é? Quando eu já estou falando de um grupo de pessoas, a gente utiliza o nós, mas nós temos que estar inclusos nesses relatos pessoais, tá? Então, e o relato pessoal, ele apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história, como eu havia falado para vocês. O nome já diz, relato pessoal está narrando, é um gênero do tipo narrativo, não é? Então, ele tem que ter um local, onde aconteceu, não é? Quando aconteceu, tem que dizer também nesse texto quando foi que aconteceu, se foi num sonho, se foi há um dia atrás, ou se foi há um ano, certo? Tem que também falar sobre os personagens e o enredo, que é a sequência de ações que vai dar origem a esse relato pessoal, certo? E além de ter esse caráter narrativo, não é, de narrar os fatos, o relato pessoal também pode ser descritivo,
com a descrição do local, personagens e objetos. Então aqui, imaginem, crianças, que uma dessas pessoas que estão nessa imagem resolveu fazer um relato desse dia. Ele vai dizer o quê? Vai descrever o local, não é? Vai dizer que foi a um parque, e nesse parque tinha diversas árvores, tinha uma casinha verde, bem bonitinha, e lá ele se divertiu bastante, tinha pinturas, não é? Poderia fazer pinturas, então foi um dia marcante para ele. Então ele pode descrever todo o ambiente em seu texto. Outro exemplo aqui, ó. Nós temos uma família que foi visitar a Antártica. Aí o que foi que aconteceu? O continente gelado aí. Lá ela pode contar, uma das crianças, ou a mãe ou o pai, vai fazer um relato. Então ela vai colocar todas as suas impressões. Ela vai descrever esse local, dizendo que ele é gelado, tudo muito branco, tudo muito bonito, não é? Ou então uma brincadeira, vai ter que descrever também como aconteceu essa brincadeira, quem participou, aonde foi. Então por isso que esses textos, não é? Os relatos pessoais, além de ser narrativos, eles também podem ser descritivos, eles vão descrever determinada situação. Então, ó, as características do gênero. É um texto, como eu havia falado, narrativo ou descritivo. Ele vai ter que contar histórias verídicas, ou seja, histórias verdadeiras. Não podemos estar inventando aí relatos pessoais, não. Tem que ser histórias que realmente aconteceram, tá? E ele é escrito em primeira pessoa. Utilizamos o eu, estamos falando da gente, não é? O eu ou nós. E vai contar experiências relevantes vividas pelo próprio narrador personagem. Aí eu chamo a atenção de vocês, minhas crianças, a um detalhe, tá? Os relatos pessoais, como é algo que já aconteceu, as ações têm que estar no passado, tá? Pode ser que chegue até um pouquinho ao presente, mas geralmente a gente relata algo que já aconteceu. Então nós estamos fazendo uso do passado, certo? Então as ações que nós temos que escrever nesse texto remetem ao passado. Por exemplo, quando eu fui na casa da minha avó, há 2 anos atrás, eu fiz isso, isso, aquilo. Então, eu estou descrevendo algo que já aconteceu, certo? E a sua estrutura? Quando passa-se para o papel, é importante ficar atento à estrutura desse texto, tá? E ele pode ter um título, como eu falei para vocês, bem atrativo. Tem que chamar bastante a atenção dos leitores, para que eles se sintam assim com muita vontade de ler esse texto. E é como um texto narrativo. Início, meio e fim. Tem uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão, tá? E o que é que a gente vai ter nessa introdução? Geralmente a descrição do local, a descrição dos personagens, tá? Do ambiente, o tempo. Aí no desenvolvimento vai surgir uma situação diferente da situação inicial, certo? E no final tem que ter a sua conclusão. E muitas das vezes as pessoas que fazem relatos pessoais, elas colocam as suas impressões nessa conclusão, tá? Então, hora da leitura. Vamos ver isso tudo aí que a tia falou, falei demais, não é? Vamos ver tudo isso aí em um texto e o título é O Polvo. Esse é um texto bem legal, é um relato pessoal de Ferreira Goulart, um autor muito prestigiado na nossa língua portuguesa. É um texto que tem algumas palavrinhas que vocês podem ficar assim, crianças, sem conseguir compreender, mas depois, quando a gente começar a conversar, vocês verão como é um texto bem legal, tá bom? Então vamos lá, o título é O Polvo. Quando menino, uma das minhas diversões preferidas era pescar. Às vezes pescava próximo à oficina da estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de profundidade. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano, tapando-lhe as 2 pontas com as mãos e o pegava. Pesca mais difícil era arrastar camarão. Usava um cesto de palha que vinha arrastando pelo fundo d'água junto à areia. Junto ao cais estava uma velha embarcação, enferrujada, que apodrecia ali, tomada pela lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava, em volta da embarcação restava uma poça de água rasa, que era um pouco mais funda junto ao casco do barco. Certo dia, desci até lá e fiquei olhando a água cristalina.
Foi quando percebi, colado ao casco do barco, um animal estranho, de pouco mais de um palmo. Um polvo. Tentei pegá-lo, mas no átimo de segundo, ele soltou sua tinta e sumiu na água inesperadamente escura. Que espertalhão! Até ali, polvos, para mim, eram os de cinema, enormes, que com seus tentáculos abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho, tão pequenino e tão esperto, me fascinou muito mais que os grandes. Como é maravilhosa a natureza! Cria bichos que andam, bichos que voam e os que vivem no mar. A alguns dá asas, a outros nadadeiras. E o polvo, ela o fez movido a jato. A natureza deu olhos aos animais para que vejam o mundo e se vejam, mas ao polvo lhe deu uma tinta para turvar a água e não ser visto. Ferreira Goulart. Esse relato, pessoal, está em seu livro O Touro Encantado, tá? Então, viram aí que relato legal? Que ele vai contar aí de um momento da sua infância, não é? Onde ele gostava de brincar pescando, não é? Ele ia pescar aonde? Em um córrego, que é uma espécie de riacho. E ele pegava um tipo de peixe. Você lembra qual é? É aquele peixe chamado peixe-sabão. Esquisito, não é? Porque ele é muito escorregadio, tá? E ele vai contando que nesse dia, o que foi que aconteceu? Uma visita inesperada. Ele conseguiu ver um polvo, não é? Que mudou totalmente a sua concepção do que era um polvo, que ele costumava ver aqueles polvos, não é? Dos filmes, da TV, do cinema, que são animais bem grandes, não é? Que devoram as coisas, e ele viu um polvinho pequenininho, menor que um palmo de uma mão, não é? Então ele vai contar, ele está relatando esse momento que para ele foi muito marcante, ver um polvo de perto. E aí, crianças, ó, teve algumas palavrinhas, como eu havia falado para vocês, que não é muito do nosso cotidiano, mas é muito bom a gente aprender o significado das palavras para a gente poder utilizar no nosso dia a dia. Então, o que é cautela? Lá diz que ele foi com cautela. Cautela é a mesma coisa que dizer cuidado. Então, ele foi com cuidado realizar aquela ação. Cais. O que é um cais? Cais é uma elevação ao lado de um rio ou mar para facilitar o embarque. Lá no segundo parágrafo ele fala, não é? Junto ao cais tinha uma velha embarcação. Então o cais é praticamente essa imagenzinha aí, ó, onde nós temos essa elevação que dá para as pessoas caminharem e ir até onde estão os navios, os barcos, certo? As embarcações. Outra palavrinha também que não pode ser do nosso cotidiano é o átimo. Já tinha ouvido falar nessa palavrinha? Ele diz assim, num átimo de segundo o polvo desapareceu. Num instante, rapidamente, o polvo, ele desapareceu. Também falou lá no finalzinho do texto que o polvo turvou a água, né? Turvar. Você sabe o que é turvar a água? Turvar a água é escurecer. Agora eu vou contar para vocês uma curiosidade que eu descobri também hoje. Fiquei assim, ó, de boca aberta. Vocês sabiam que os polvos, como forma de defesa, eles jogam uma tinta que ela parece muito, a substância é muito assemelhada à nossa melanina, a que dá cor à nossa pele. Então ele tem essa substância e quando ele se sente ameaçado, ou então quando ele quer pegar as suas presas, ele lança essa substância deixando a água toda de uma cor escura, toda preta. Aí ele consegue se esconder. E outra coisa, para os polvos, como ele não tem nadadeiras, não é? Eles têm tentáculos, para eles se movimentarem dentro da água de forma mais rápida, eles se enchem de água e soltam esse jato rapidamente. Aí eles conseguem ter um impulso e fugir dos seus predadores. Bem legal, não é? Então, aí, ó, te oferecendo também a cultura. Então, vamos lá. Agora nós vamos analisar as partes que compõem esse texto. Vocês conseguiram compreender o texto completamente? Sim, não é? Então, porque as suas partes estão o quê? Estão coerentes. Uma parte está completando a outra. Aqui nós temos o início do texto, não é? Nós temos lá em cima, centralizado, nós temos o título, que é o polvo,
e vai iniciar o texto. Então, nós temos o primeiro parágrafo, não é? Que é a introdução. Nessa introdução, o que é que o autor fez? Ele descreveu a situação inicial, falou dos personagens que se envolveram aí na trama, não é? Nesse relato pessoal, contou onde acontecia, então ele fez uma descrição desses acontecimentos. Vamos ler novamente para a gente perceber isso? Então vamos lá. O povo. Quando menino, uma das minhas diversões preferidas era pescar. Às vezes pescava próximo à oficina da estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de profundidade. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano tapando-lhe as 2 pontas com as mãos e o pegava. Pesca mais difícil era arrastar camarão, usando um cesto de palha que vinha arrastando pelo fundo d'água junto à areia. Então aqui nós temos, a gente pode perceber o uso da primeira pessoa, não é? Porque é um relato pessoal, onde, ó, no início, quando o menino está falando dele, não é? Uma das minhas diversões, está se referindo a ele. Olha aqui também o uso do eu, ó. Eu vinha com cautela. E ele está fazendo toda a descrição da sua situação inicial. No segundo parágrafo, nós vamos ter o desenvolvimento. É quando acontece aí a mudança, não é? Da situação inicial. Aconteceu algo diferente. Ele conseguiu ver um povo, não é? Então, esse aqui é um parágrafo, pode ser um ou mais parágrafos centrais, dedicados a relatar os fatos da sequência apresentada. Então, vamos ler novamente. Junto ao cais estava uma velha embarcação enferrujada, que apodrecia ali, tomada pela lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava, em volta da embarcação restava uma poça de água rasa, que era um pouco mais funda junto ao casco do barco. Certo dia, desci até lá e fiquei olhando a água cristalina. Foi quando percebi, colado ao casco do barco, um animal estranho, de um pouco mais de um palmo, um polvo. Tentei pegá-lo. No átimo de segundo, ele soltou sua tinta e sumiu na água inesperadamente escura. Que espertalhão! E no fim, no terceiro parágrafo, temos a conclusão, não é? Onde o autor vai fazer aí uma reflexão sobre as suas experiências e conclusões após essa vivência, após esse momento marcante da sua vida, não é? E ele fala, que impressão que ele tinha? Ele tinha a impressão que o polvo era um animal muito grande, devorador de barcos e submarinos, não é? E ele viu que não, que eles podem ter também o tamanho pequeno, não é? E também, ó, teve outra reflexão, uma reflexão, na verdade. Ele começou a pensar sobre como a natureza é importante, é bela e nos presenteia com bichos de diversas formas, não é? Com animais, aqueles que andam, que voam, não é? Os que vivem no mar. Então, e ele ainda faz outra reflexão, dizendo que os povos, não é? Além de ter essa característica de viver no mar, ele ainda tem algo a mais, que é a capacidade de turvar a água, escurecer a água, não é? Para não ser visto. Muito legal, crianças. Então, hora da atividade. Vamos conversar mais um pouquinho sobre o texto. E o texto se refere a qual período da vida do autor? Está falando aí sobre a sua vida adulta, ou sua infância, ou sua juventude? Fala o quê? Sobre a sua infância. Lá no primeiro parágrafo ele diz, quando menino. Então está falando de um fato que aconteceu na sua infância. E qual era a sua diversão preferida quando ele era criança? Qual era? É a de pescar, não é? E onde é que ele costumava fazer isso? Ele costumava fazer isso em um córrego, próximo ao quê? A uma oficina perto lá da estrada de ferro. E como era o córrego onde o autor pescava? Como era esse córrego? Ele era raso e continha o quê? Alguns objetos. Então aqui, meus amores, nós conseguimos pegar aqui alguns elementos da narrativa, não é? Vimos aí o tempo, não é? Que foi na infância que aconteceu. Temos aí também a descrição dos fatos. Temos também o local, o espaço onde a história aconteceu, que foi aonde? Em um córrego, não é? Então, bem legal. E eu finalizo aqui as perguntinhas para vocês com essa. Por que o título do conto é o povo? Porque geralmente o título a gente consegue ter
uma ligação com o primeiro parágrafo, né? Mas no primeiro parágrafo não teve essa ligação com nada de o povo, não é? Só lá no finalzinho do texto é que o autor colocou esse ser, não é, na sua ação. Então, por que o título do conto é O Povo? Porque foi essa a memória inesquecível do autor, não é? Primeiro ele descreveu, depois ele colocou esse personagem, não é? Que foi o que deu mais ênfase, foi mais marcante na sua vida. E aí, agora vamos falar sobre a descrição. Quais as características do povo de acordo com o narrador? Ele era um animal pegajoso? Solta tinta para não ser visto? Movido a jato? Um animal estranho. Ele é um animal pegajoso? Não, ele não é um animal pegajoso. Logo, o autor nem conseguiu pegar nele, não é? Solta tinta para não ser visto? Solta, não é uma das suas características. E ele também diz que ele é o quê? Movido a jato, que ele é muito rápido. Ele quer dizer com isso que ele considera o polvo um animal muito rápido. E também ele classifica esse animal, para ele, é um animal estranho, não é? Pois bem, agora nós vamos à nossa última atividadezinha de hoje, que é substituir palavras e expressões no texto, tá? Nós vamos fazer uma atividade de escrita em que também iremos exercitar a nossa criatividade para substituir palavras ou expressões no texto sem perder o sentido. Lembra que eu falei para vocês que é de suma importância dentro de um texto ele ter o quê? Sentido, não é? Tem que ter coerência entre todos os parágrafos. Então eu trouxe aqui para vocês, como esse texto tem uma linguagem mais rebuscada, não é? Eu trouxe aqui algumas partes, algumas frases que tentam, de certa forma, resumir cada parte, tá bom? Cada parágrafo, de forma mais simples, sem comprometer o sentido. Aí eu trouxe para vocês duas, tá? Que eu vou mostrar para vocês já já, e vocês terão que me dizer qual a melhor se encaixa nesse texto, qual é a melhor que está aí descrevendo esse texto, essa parte do texto, sem perder o seu sentido. Então, a primeira parte que nós vamos analisar é o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo. Quando menino, uma das minhas diversões preferidas era pescar. Às vezes, pescava próximo à oficina da estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 palmos de profundidade. Nele havia garrafas, pedaços de cano, onde o peixe-sabão costumava se esconder. Aqui ele fez uma primeira descrição, não é? Aí eu tenho esse trechozinho aqui, meus amores. Será que essa partezinha aqui vai contemplar tudo que foi dito lá em cima? Então vamos ler. Quando eu era criança, uma das minhas brincadeiras favoritas era pescar peixe-sabão em um córrego. Está dizendo a mesma coisa? Vou lhe dar aqui uma segunda opção. Quando eu era jovem, minha distração preferida era ir à oficina da estrada de ferro brincar num córrego raso. Qual dessas duas crianças, dessas duas que estão em verde aí na telinha de vocês, vocês acham que contemplam mais essa primeira parte do texto? A 1 ou a 2? Se você tiver dito que a número 1, você acertou. Observe que com palavras mais simples, nós conseguimos dizer a mesma coisa que o autor. Quando eu era criança, uma das minhas brincadeiras favoritas era pescar peixe-sabão em um córrego. Legal, não é? Então vamos à outra partezinha. Certo dia, desci até lá e fiquei olhando a água cristalina. Foi quando percebi, colado ao casco do barco, um animal estranho, de pouco mais de 1 palmo, um polvo. Vamos ver essa parte aqui. Um belo dia, eu desci e fiquei observando a água limpa e vi algo pavoroso que me causou espanto, um animal terrível, um polvo. Será que eu disse a mesma coisa com outras palavras? Vamos ver aqui a segunda opção. Certa vez, desci e fiquei observando a água clara como cristal e vi um animal diferente, bem pequeno, um polvo. E aí, qual dessas duas vocês acham que tem mais a ver, tem mais relação com esse trecho aí acima? A 1 ou a 2? Se você tiver dito que a 2, você acertou. Por quê? Porque em nenhum momento do texto ele vai falando que, como havia na opção errada, que o animal era pavoroso, não é? Que causava espanto. Não.
Ele disse apenas que era um animal estranho, não é? Então a gente pode dizer, certa vez desci e fiquei observando a água clara como cristal e vi um animal diferente e bem pequeno, que era o quê? Um polvo. E para finalizar essa última aqui, ó, que é o último parágrafo. Até ali, polvos para mim eram os do cinema, enormes, que com seus tentáculos abraçavam submarinos e navios. Eu quero que vocês fiquem atentos a essa primeira expressão, até ali. Quando nós dizemos assim, até ali, nós estamos nos referindo até aquele momento ou até aquele lugar? Vou ler essas duas frases para vocês me digam qual a melhor se encaixa. Até aquele momento, para mim, os polvos eram seres bem grandes que podiam facilmente abraçar submarinos e navios. Ou até aquele lugar, polvos para mim eram seres de grande extensão que poderiam devorar submarinos e navios. E aí, crianças, qual dessas duas? A primeira ou a segunda quer dizer a mesma coisa que a frase lá de cima? 1 ou 2? É a número 1. Quando ele fala até ali, ele não está se referindo ao local, e sim àquele momento que ele pensava, não é? Que até aquele determinado momento ele pensava que o polvo era um animal enorme, que devorava submarinos e navios, não é? Um animal assim, apavorante de certa forma. E quando ele fala, quando ele vai vendo aquele animalzinho pequenininho, ele muda a sua opinião, não é? Então ele está fazendo aqui uma reflexão sobre o que ele viu. Então, dizendo a mesma coisa, até aquele momento, para mim os polvos eram seres bem grandes que podiam facilmente abraçar submarinos e navios. Viram aí, crianças, como a gente pode substituir palavrinhas e expressões? Então, é só ler bastante, que assim a gente consegue fazer isso e muito mais, tá bom? Então, meus amores, nossa aulinha de sexta-feira da TV chegou ao fim, tá? Mas tem aulinha na nossa plataforma, certo? Então, assista todos os vídeos que os professores estão postando. É muito importante, porque assim você vai aprender. Depois, faça as suas atividades. Você vai ter hoje uma atividade de produção de um relato pessoal, tá bom? E eu espero que com a minha aulinha você tenha contribuído de alguma forma para você fazer o seu relato pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um excelente final de semana. Se Deus quiser, próxima sexta estamos aqui novamente. Beijinhos, tchau, tchau.